Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Terçou no teu sol. Mudei o bordão. Por quê? Porque a gente sabe que ter sol é uma doença autoimune, é uma coisa mais negativa, né? Não que as pessoas que têm ter sol, elas têm o direito de viver normalmente a vida delas, mas acho que é melhor mudar, né? Para poder não ficar aquela coisa estranha, né? Então, ter sol no teu sol. Mais uma terça-feira, véspera de feriado, né? A gente entende que hoje é dia 1º. Olha só que coisa, gente. Nós já terminamos 10 fucking meses de 2022. Esse ano passou como um rastilho de foguete e talvez seja o ano, 2022 seja um dos anos mais históricos da história da humanidade nesse século, né? Por N razões, por N motivos, e o importante é que a gente tem que continuar fazendo, transformando cada dia mais a história do nosso mundo, a história do nosso país, para poder a gente conseguir seguir em frente, né? Só que assim, terça-feira é feriado, porém é dia de finados, é o dia dos mortos, né? O dia para visitar os seus parentes, né? E depois de passado todo, a gente sabe que a gente ainda está numa situação de pandemia em curso, mas ela está numa situação controlada. Então a gente está vivendo sob um novo normal. No entanto, a gente não pode esquecer das quase 700 mil vítimas da Covid-19 durante esses quase 2 anos de pandemia, né? Então é um dia que, se você... é um dia para respeitar as pessoas, os seus parentes que se foram, né? E mais do que nunca, é um dia também de celebrar, de respeito ao silêncio. Nada de farra, nada de festa. A gente sabe que tem muita gente que não tá nem aí, eu entendo. Mas dia 2 é um dia importante, inclusive para a gente lembrar que nós sobrevivemos a uma situação de pandemia. E às vezes a gente não é reverência, né? Mas a gente recorda da morte para celebrar a vida. Porque se nós entendemos que a vida tem um fim, a gente tem que fazer com que essa passagem que nós tivermos nesse mundo seja uma passagem que tenha valido a pena para nós e tenha sido levado um legado para todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Então é isso que a gente tem que colocar em mente para a gente poder entender a consciência, né, do dia 2 de novembro. Muito bem, seguindo aqui a canção, ontem foi a repercussão do resultado eleitoral, day after. Eu vi um tweet de uma militante de extrema-direita estadunidense que achou estranho, né, o Brasil ter o resultado de uma eleição nacional com mais de 100 milhões de votos, acho que é 120, 130 milhões de votos, em apenas 3 horas. Certo? Porque assim, as eleições,
O processo eleitoral se fechou às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Às 7h57 da noite, horário de Brasília, a gente já tinha a confirmação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva presidente. Falei assim, minha amiga, amigo caralho, desculpa, porque com fascista tem que resolver no tapa. Minha senhora estadunidense, trouxa, aqui no Brasil, 100% das urnas, 100% da eleição é informatizada, tá? Todas as sessões eleitorais têm urnas eletrônicas em que os eleitores digitam o número do candidato na urna. E esses dados são gravados na urna e o processo é tão rápido que, assim, a gente já sabe o resultado da urna eletrônica, da sessão eleitoral, às 5 horas da tarde, tá? Para você largar de ser trouxa. Aprende, Estados Unidos, aprende, tá? Aprende. Porque aqui você tem eleição digital, auditável e rápida, de resultado rápido, entendeu? Então, me desculpa, amiga. Aqui é nós, cara. Xenofobias à parte, né? Mas eu sou mais Brasil. Sou mais Brasil. Né? É lógico, falou mal do presidente Lula, falou que serão 4 anos negros para o Brasil. 4 anos negros foram esses que nós tivemos com Bolsonaro. Esses anos foram negros. Mas também não vive aqui para saber. Então, é muito fácil. É muito fácil criticar do lado de fora. É muito fácil ser torcida, difícil é ser jogador. No campo. Aguentar patada de zagueiro carniceiro, de juiz ladrão. Nós brasileiros sofremos isso. Seguindo aqui, e aí esse day after, né? A gente viu o lado de cá, o lado vitorioso, o lado de Lula. Nunca se viu assim tanta demonstração de carinho do público, né? Festas na Paulista com nenhum incidente grave. Todo mundo celebrando na Avenida Paulista, celebrando lá na praça, lá no centro do Rio de Janeiro, né, nas capitais, em diversas cidades do Brasil, né? O que nós tivemos de triste foi alguns bolsonaristas energúmenos que invadiram faculdade lá na Paraíba. Tivemos, sim, casos de assassinatos, infelizmente. Tem 2 aí. Um que disseram que não tem relação, mas foi lá acho que foi lá em Pernambuco, né? Acho que foi em Petrolina, um jogador de futebol do Sub-20 do time da Bahia, né? Foi morto a tiros, né? Enquanto estava comemorando, enquanto a família estava comemorando o resultado da eleição. Se estava comemorando o resultado da eleição, estava do lado de Lula, né? E foi assassinado. Estão investigando as causas, estão dizendo, vão ver se tem relação ou não, se foi bolsonarista que fez isso, né? Ou se foi algum outro motivo. E também teve um caso, se eu não me engano, em Minas Gerais, né? Não sei se foi em Minas Gerais, foi em Belo Horizonte, de um rapaz, né? Que foi assassinado a tiros. Aí nesse caso foi claramente bolsonaristas, né? Que foram lá, viram o pessoal comemorando e abriram fogo, né? Contra as pessoas que estavam comemorando lá. Isso mostra claramente, né? Que lado que está quem é que está do lado de lá, né? E é assim, no Rio de Janeiro, lá em frente ao prédio do Bolsonaro, teve um monte de madame que ficou chorando as pitangas lá, né? Teve muita gente que falou que estava de luto, né? E eu até mesmo agradeço a vocês, que vocês me avisarem, né? Que vocês são bolsonaristas,
Porque apareceu que tá de luto na minha timeline, eu já pego e já dou um follow. Já desfaço a amizade. Porque eu não faço questão de gente que não tem consciência. Não tem consciência de classe, não tem consciência de país. Tá de luto. Onde já se viu ficar de luto por causa de um cara que nunca valorizou ninguém. Enquanto isso, você ficou de luto em relação às 700 mil pessoas que morreram de Covid? Não ficaram. Então cala a boca, deixa de ser hipócrita. Hipocrisia na casa do caralho. Me desculpa. Eu tô puto, mano. Tem que estar puto mesmo com essa gente, né? O silêncio do Bolsonaro. O resultado foi às quase 8 horas da noite, tá? Eu gravo sempre na véspera. São 11 horas e 13 minutos do dia 31 de outubro. Até agora. Então, se são 8, 9, 10, 11. São 27 horas de silêncio de Jair Messias Bolsonaro. Um cara que é republicano reconhece a derrota e cumprimenta o vencedor. Isso é uma democracia. Então, a carapuça tá servindo a Bolsonaro. A carapuça tá servindo. É fato. Tá servindo. Porque se não está reconhecendo, se não fez declaração pública, reconhecendo a derrota e cumprimentando o vencedor, é porque não reconheceu a derrota. E aí é que você vai atestar que democrata é só até a página 2. Então, tanto é que, né, a gente se lembra, eu lembro que no episódio de ontem eu cheguei a comentar do golpe baixo que foi feito, que foi planejado no Palácio da Alvorada, meses antes da eleição, da PRF fazer operações no Nordeste para tentar impedir as pessoas de votarem. Teve a diferença de 2 milhões de votos, certo? 2 milhões de votos. Não tem como eles questionarem a urna eletrônica. Não tem como eles questionarem o processo eleitoral. Tanto é que, assim, aquele relatório do PL foi para as cucuias. O relatório das Forças Armadas, que atestam que as eleições são limpas, não foi divulgado. E foi quem que vetou? Foi o Bolsonaro. O Bolsonaro vetou a divulgação do relatório das Forças Armadas, porque eles não descobriram nenhum problema de fraude. Nenhum problema. O processo é limpo. Então eles não têm como argumentar. O que eles vão querer é fazer uma agitação popular. E a agitação popular é esse início que aconteceu na noite do dia 30 já, e hoje está acontecendo, mas está havendo reação inclusive de populares. Caminhoneiros estão bloqueando a estrada. Alguns são caminhoneiros bolsonaristas, mas tem gente que está amando de empresas do agronegócio, empresas de transporte, e até mesmo disseram a boca pequena que o velho da van está no meio dessa jogada. Impedindo aí para poder fazer balbúrdia. Aí a gente fala assim, PRF, porque boa parte desses bloqueios estão em estradas federais. Tem até policial que está apoiando os caras. E aí na noite do dia 31, ontem para hoje, né? O ministro Alexandre de Moraes já falou assim, ó, vai desobstruir as estradas ou o chefe da Polícia Rodoviária Federal vai ser levado preso em flagrante. Qual o crime? Prevaricação. O cara não está cumprindo o que ele deve cumprir. Ele prevaricou. E aí a gente sabe que lado que está esse povo. E aí a gente vai ter esses problemas aí seríssimos aí. Mas eu entendo que essa tentativa de balbúrdia, de gerar, nesse caso, uma convulsão social, tentar colocar o povo brasileiro entre as cordas aí, pode virar-se totalmente
com efeito contrário. O tiro saiu pela culatra outra vez. Assim como o atentado fake do Tarcísio, a sorte dele é que ele se elegeu. Mas foi atentado fake. O caso da Carla Zambelli no sábado. Ela tropeçou, caiu e quis atirar no cara. Ah, tudo bem. Vai fazer. Ah, ofendeu. Assim, mas não precisa fazer isso. E outra, ela estava armada na véspera da eleição e é crime eleitoral. Ninguém pode transpor. Ninguém estava permitido de transportar arma. Mas a gente sabe muito bem que esse povo do lado de lá, eles querem provocar o Supremo para poder dizer, ai, tem me impedindo. Não estão impedindo, vocês estão cometendo crimes. É ponto. Não adianta, eu tenho foro privilegiado. Não. Foro privilegiado não é ter o direito de fazer o que quiser, inclusive crimes. É apenas para exercer o seu mandato sem sofrer nenhum tipo de perseguição política. Esse seria, em tese, o motivo de haver foro privilegiado. Mas hoje no Brasil não está fazendo qualquer sentido isso. Porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Ou pelo menos deveríamos estar. E aí a gente está nessa situação, nessa celeuma toda. Cenas do próximo capítulo, eu espero que essas cenas do próximo capítulo seja um final feliz, com todo mundo que está fazendo mercadoria preso mesmo, inclusive o Bolsonaro. A gente está aqui na contagem regressiva. Nós estamos no dia 1º de novembro, né? Faltam 2 meses para o fim do sigilo de 100 anos. E isso vai ser gostoso demais. Vai ser uma delícia acabar com esse sigilo de 100 anos. Até eu ver a boca pequena aí, uma fofoca dizendo que, na verdade é uma fofoca, acho que todo mundo sabe, que o Bolsonaro, ele esconde a caderneta de vacina porque ele se vacinou. E se ele se vacinou, ele fez o maior estelionato, o estelionato político da história da República. Porque ele fez com que muitas pessoas, muitos brasileiros, acreditando nele, se vacinassem, pegassem Covid e morressem, ou fosse para a UTI. Isso é uma coisa que deveria ser imperdoável. Mas, no entanto, no Brasil, deu quase 57 milhões de votos. É isso que a gente precisa refletir. Só que, enquanto isso, né? Só para encerrar essa parte, enquanto isso, a Jovem Pan continua demitiu um monte de colunista. Querem fazer um rebranding. Porque boa parte desses colunistas que foram mandados embora eram todos bolsonaristas. Pois é. Ter som no teu som, isso mesmo, já coisa mudou de figura, já estamos num novo tempo, como aquela música do Ivan Lins, né? E lasqueira. Ivan Lins, Um Novo Tempo. E essa música, ela tem tudo a ver, né? Que é assim, no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. Lembrei na hora dessa música do Ivan Lins, né? Um novo tempo se chama. Né? É uma música de fim de ano. Certamente esse álbum, né? Um Novo Tempo do Ivan Lins foi lançado no final de ano. É bem tradicional no Brasil artistas lançarem álbuns no fim do ano.
Simone lançava álbum no fim do ano, Ivan Lins lançava álbum no fim do ano, Roberto Carlos lançava álbum no fim do ano. Porque tem uma outra questão. Além da tradição de Natal, você tem uma tradição econômica, né? Porque quase todo mundo recebe 13º no final do ano. É ou não é? Mas, voltando aqui à vaca fria, né? Falar de um novo tempo, né? Só que esse novo tempo a gente precisa voltar a ter diálogo, voltar a ter conversa. Eu acho que muitas às vezes a gente tem que engolir um pouco a nossa razão para ouvir o outro lado. Às vezes o outro lado, ele tá insatisfeito com alguma coisa que você pode oferecer para ele. A gente pode transformar esse país, construir laços, construir pontes, fazer com que as pessoas haja uma empatia maior. As coisas mudaram. Então a gente não pode ficar colocando aí na cabeça da gente, assim, eu avisei, você foi burro, você cometeu um erro. Quando você acusa, você joga o outro na defensiva. Você fala assim, mas você fez isso. O cara fala assim, eu não fiz isso. Não, isso aqui é um absurdo. Não sei o que, não sei lá das quantas. Todos nós temos essa ação. Quando somos confrontados com algo que nos contraria, nós nos defendemos. É uma posição, é uma atitude natural do ser humano. E aí é que a gente tem que saber trabalhar. Muitos do discurso bolsonarista, ele tem a ver com essa questão. Muitas dessas pessoas entraram nessa aventura porque elas se sentiram ouvidas. Porque nós vivemos um país conservador. Nós vivemos um país patriarcal. Nós vivemos um país homofóbico. Nós vivemos um país racista. Vivemos um país opressor. E vivemos num país em que nós não, apenas uma pequena quantidade de pessoas tem um nível de educação que permita fazer esse discernimento. Boa parte das pessoas não é educada, é instruída. E isso é ruim, porque isso faz com que as pessoas elas sejam facilmente manipuláveis. Elas possam acreditar em qualquer verdade. O pós-verdade surge muito disso aí. E aí é que vem a questão do diálogo. Porque quando a gente se envereda no conhecimento, muitas vezes a gente se sente mais rico, mas aí é que está o erro. Porque conhecimento, eu aprendi com uma pessoa, inclusive uma pessoa que faz muitos anos, faz cerca de 20 anos que faleceu, um rapaz jovem, inclusive. O nome dele era Reinaldo, né? E eu aprendi pelo anti-exemplo dele. Ele era um cara super bacana, mas quando eu pedia, quando eu falava com ele, olha, me ensina a fazer isso aqui, para poder eu te ajudar a fazer, coisa e tal, assim, não. Porque se você aprender o que eu vou fazer, que eu sei fazer, eu vou deixar de ser útil. E aí eles vão me mandar embora. Aconteceu que ele cometeu um erro, foi demitido, e eu tive que assumir, mesmo sem saber tudo, o trabalho dele. E é lógico que me dói bastante, porque eu gostava muito dele. Pra caralho. E eu queria que ele tivesse vivo. Mas eu não sei se ele estaria do mesmo lado que eu, porque muitos desses meus ex-colegas que trabalharam comigo nesse primeiro trabalho, nesse primeiro emprego formal que eu tive, hoje são bolsonaristas. É triste. Mas o que ele me passou foi o seguinte, que eu acabei aprendendo, conhecimento é valioso quando ele é compartilhado. O conhecimento, quando você ficar acumulado, não vale nada. Porque acaba perdendo a sua serventia.
Pilhas de livros guardados podem ficar bonitos numa estante, mas elas viram um monte de lixo quando a gente não faz uso desse conhecimento. E eu digo para vocês, gente, a gente precisa sim ter essa consciência de transformar, de deixar essa soberba de dizer eu sei mais do que você é a pessoa, você é burro, você é ignorante. E começar a trocar conhecimento com essa pessoa. Às vezes, essa pessoa ela tem alguma coisa a nos ensinar. E ela tem muito interesse também em aprender. E para isso, a gente precisa deixar de construir muros. Dizer que essas pessoas não valem porque elas não sabem. Mas sim que essas pessoas merecem também ter o mesmo conhecimento que você. Merecem ter a oportunidade de conhecer aquilo que você já conhece. É isso que a gente pode fazer para transformar o mundo. Essa é a forma que a gente tem que fazer para combater as fake news. Eu vejo muita gente que faz militância no telefone ou que fica fazendo discursos dentro de universidades. São discursos, inclusive, muito bonitos, mas que não chegam lá no pessoal da periferia, que não chegam no pessoal que está no chão de fábrica, que não chegam no pessoal que está arando a terra. Não chegam. E isso faz com que, se não tem a informação que façam que essas pessoas mudarem, elas vão receber a informação daquilo, de quem quer fazer com que elas continuem no lugar onde está. E aí a gente sabe porque nesse Brasil boa parte da mídia desse país é controlada por poucas famílias. São 7 famílias controlando quase todos os meios de comunicação desse país. Porque sabem que se houvesse uma comunicação plural, o Brasil seria um país mais justo e eles não seriam tão poderosos quanto eles são hoje. Vale a pena a gente refletir. Vale a pena a gente descer um pouco do salto e começar a ter esse tipo de consciência. Eu entendo que vocês que... São pouca gente que está me ouvindo, mas eu espero que essa garrafa que eu joguei no mar, desse mar cibernético, possa chegar nos ouvidos e nos olhos de pessoas que vão fazer a diferença, que vão fazer bonito, vai mudar tudo esse país, que vai mudar para melhor. E não adianta achar que isso vai mudar de uma hora para outra. Não existe mágica. Não existe. O existe é processo. Existe é uma construção. Eu sempre lembro daquela história da Catedral de Barcelona, não sei se é de Barcelona ou Madrid, que está há mais de 700 anos construindo e ainda não está pronta. O mundo é assim, uma eterna construção. E é uma construção inacabada e que não vai acabar nunca. Mas a gente tem que ter a noção de que a gente tem que continuar construindo. E o Brasil, para a gente se construir, a gente precisa reatar os diálogos. É difícil. Então a gente pega aquelas pessoas que tem que se você bater um papo, elas vão te ouvir. Então, gente, é isso aí. Pessoal, dia 2 é feriado. Não tem bom dia para quem. Só na quinta-feira vai quintar no quintal. Esperamos que sim. É uma semana mais curta, 4 dias com um feriado no meio, mas é um feriado para a gente usar de temperança. Um beijo no coração de vocês. Cuide-se até amanhã. Não! Até depois de amanhã! Sim! Um beijo!
Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.